Bom dia, gente. Então, o nosso grupo vai falar sobre deformidades congênitas do membro inferior, sendo que os componentes deles são Alane, Amanda, Carol, Khadija, eu, Leonardo, Ravana e Taline. E para iniciar, a primeira deformidade que a gente vai falar será sobre a displasia do desenvolvimento do quadril, né, ou DDQ. Sendo que, de maneira geral, o que você tem que entender sobre ela é que a articulação ela fica instável. E ela vai ficar instável devido a uma displasia própria do acetábulo ou uma frouxidão da cápsula ligamentar que você tem, já que a própria ligação àquela região da articulação é acetábulo e cabeça de fêmur, então você vai ter um problema ou no acetábulo ou na cabeça, ou nos ligamentos que unem essas duas articulações, certo? Então, a cabeça do fêmur, consequentemente, por esse problema, ela vai ficar se desencaixando parcialmente. Isso acontece desde o nascimento. E, de maneira geral, essa é a forma mais comum de instabilidade que a gente tem dos membros inferiores. Outra coisa que precisa entender é que ela é de 3 a 5 vezes mais frequente em mulheres, é bem mais rara em negros, e ela não tem manifestação exterior no recém-nascido. Então, o recém-nascido, ele nasce normal sobre outros aspectos. Então, via de regra, ela só é descoberta se você tiver uma investigação profunda, se você fizer os testes, as manobras, e vai descobrir que há uma instabilidade daquele membro. Bom, então a etiologia dessa displasia ela vai acontecer por duas causas, como eu já falei, ou as duas ao mesmo tempo ou isoladamente. Vai ser uma displasia do acetábulo, na qual o acetábulo em si ele não tem um desenvolvimento muito bom, uma frouxidão cápsulo-ligamentar. Sendo que essa região aqui, onde o acetábulo ele se encaixa a cabeça do fêmur, ela vai ficar displásica, ela vai ficar rasa. Então, consequentemente, a cabeça do fêmur ela vai ficar saindo. Já a outra etiologia seria a frouxidão desses ligamentos. Então, eles não vão ter a complacência, digamos assim, a elasticidade correta. Então, aquele membro ele vai ficar saindo com o tempo. E o que tem que entender é que essa frouxidão, essa displasia, ela pode evoluir de várias maneiras. E como é que vai ser? Ela pode regredir espontaneamente, ou ela pode não regredir e ficar só naquela parcial ali, que seria em determinados momentos, ela pode sair e voltar, ou então aquela displasia pode persistir e, consequentemente, aquele fêmur vai ficar cada vez mais instável. E aquele acetábulo pode sair, ou aquela cabeça do fêmur pode sair do acetábulo e por aí vai. Então, como é que você vai ter mais ou menos uma noção de que o prognóstico daquela criança que no caso já nasceu com esse problema, vai ficar ruim? Com o tempo, ela vai ter uma limitação da abdução do quadril. Então, uma das primeiras sinais que você observa na criança é isso. Ela vai crescendo e vai ter uma limitação do quadril dela na hora que ela vai tentar abduzi-lo. Ademais, também pode ter o escape progressivo da cabeça do fêmur. Então, a criança, às vezes, fazendo uma atividade física, começa a sentir uma dor, ou então tem aquela rotação a mais, sente que a cabeça do fêmur está realmente deslocando do corpo. Outra coisa que pode acontecer, isso já mais na vida adulta ou durante um exame físico, né? Você pode fazer o teste de Thomas e ele vai dar positivo, que seria, no caso, a retração do ilho-pessoas. Quando o paciente ele fica deitado, que ele tenta fazer a flexão da coxa sobre o abdômen, ele vai ter um teste alterado se ele também fizer a flexão do ilho-pessoas levantando o joelho. Ademais, de maneira clínica, só pela visão, também pode ver que um membro afetado ele fica mais elevado, ele fica mais curto. E, consequentemente, a paciente, a criança, ela tenta repor essa diferença de altura, deixando o pé içado, tocando apenas pelas falanges no chão. Não consegue tocar o calcâneo. Bom, então, como é que é o quadro clínico em quesito de próprio quadro clínico diagnóstico? Como eu já falei, no quadro clínico da criança, ela nasce normal. Você não consegue identificar essa displasia logo após o nascimento. Só que, para diagnóstico, você precisa fazer o teste, no caso, o sinal de Ortolani, que seria a pesquisa, que deve ser feita durante as primeiras 48 horas, que com o tempo ela vai ficando cada vez menos sensível, né? E na qual você vai deixar a criança no decúbito dorsal, vai segurar os membros inferiores numa posição de 90 graus fletidos em relação ao abdômen, e você vai manter eles nessa posição de abdução. E você vai ficar aduzindo e abduzindo o membro dela, segurando pelas coxas ou pelo joelho.
E você vai, ao fazer esse teste, sensibilizar e ver que algumas vezes ou a cabeça do fêmur está saindo ou se encaixando da maneira correta. Então você faz o teste várias vezes e você vai observar esse sinal, chamado de sinal do ressalto, que é quando você tem essa sensação, você sente pelas mãos que está tendo essa alteração, como pode ser visto na imagem. Ela vai abduzir e aduzir a coxa do recém-nascido. Bom, outro sinal que acontece também é o sinal de galease, que é quando você deixa os membros da criança, do recém-nascido, você tenta pôr os dois na mesma altura, só que vai haver uma diferença na altura do joelho. Então, pode ver pela imagem aqui, tanto na imagem real como no desenho, que tem realmente uma diferença de altura. Um joelho fica bem maior do que o outro. No caso aqui da imagem, você vê o joelho esquerdo da criança numa altura maior do que o direito. E como eu já falei, aliás, também tem o sinal de Trendelenburg, na qual você pede à criança para se apoiar só pelo membro, na qual você vê se apoiando só por um membro afetado, ele fica realmente com um desvio do quadril, enquanto um membro normal, você vê que ela consegue manter a postura na terceira foto, e quando você vê na foto do meio, ela realmente tem um desvio devido à diferença de altura. Você vê que nela não tem nem tão grave já a retração do membro, mas quando se faz o teste de Trendelenburg, você vê que existe realmente essa diferença no quadril, após se apoiar pelos membros diferentemente. E como já havia falado, o sinal de Thomas, na qual você vai fazer a retração do membro sobre o abdômen. E o teste alterado, ele condiz com a elevação do iliopsoas. Bom, como já foi falado no teste de Ortolani, se você vai fazer o teste positivo, você vai sentir que tem aquela desencaixe e encaixe do membro. Mas se você tiver alguma dúvida, você também pode buscar por ultrassonografia e fazer um diagnóstico, se ele for inconclusivo só pelo sinal. Porque afinal, como você vai avaliar partes moles pelo ultrassom, então nisso vai ter uma maior sensibilidade. Você vai conseguir realmente ver se está tendo uma frouxidão daquela cápsula ou se está tendo uma displasia do acetábulo. Bom, outro tipo de diagnóstico pode ser feito também pelo raio-x, apesar de ser menos usado. E ele só pode ser usado a partir de 4 a 6 meses de idade, em que a criança já teve um desenvolvimento ósseo maior. Então ele não é o ideal, porque o ideal seria que você fizesse o diagnóstico logo após o nascimento. Mas isso é o que é importante para tratamento. A gente fala mais a seguinte. Enfim, o raio-x ele é usado a partir dessa idade e ele vai usar principalmente essas linhas de Perkinson ou Heinrich, que eu não sei pronunciar direito, mas é isso, como está escrito, na qual você consegue ver através dessas linhas que você vai ter o encaixe do acetábulo bem nessa região aqui, ó. Essa região, você tem que ter um encaixe do acetábulo junto com a cabeça do fêmur. E o que a gente pode ver em que o raio-x de pessoas alteradas, você pode ter de um lado o encaixe certo e no outro o encaixe totalmente desproporcional. Ele fica bem mais superior. Consequentemente, o membro da criança, da pessoa, vai ficar mais elevado. Isso que dá aqueles sinais que a gente viu, Trendelenburg e afins. Então vamos ao tratamento. O tratamento ele se divide basicamente no tempo em que foi descoberto a doença. Por isso que é muito importante o diagnóstico ser feito o mais precoce possível, porque isso também influi na forma do tratamento e na sua eficácia. Por exemplo, até os 3 meses de vida, a criança ela fica usando essa espécie de suspensório, que ele não é um gesso, ele é um suspensório mesmo, chamado suspensório de Pavlik, na qual a criança ela é mantida na posição de ortolane. E ela fica nessa posição aí para ter como se fosse o estímulo para desenvolver a região da articulação nessa posição mais correta. Aí, se já passar os 3 meses de vida, no caso seria entre os 3 meses de vida até a idade da marcha, você pode fazer por redução incruenta, no caso fechada, e imobilização através de gesso mesmo. Pode ser pelvipodálico, por 2 a 3 meses, ou na região pélvica mesmo. Só que se não for resolvido, já tem a indicação cirúrgica. Mas após a idade de marcha, em que a pessoa já está andando, a criança já está andando,
basicamente o tratamento ele só é cirúrgico e ele não tem uma eficácia muito boa, na qual você pode fazer a própria redução do quadril, que isso você pode indicar de 4 até 5 anos de vida na criança, ou então essas operações de salvamento, que já são mais à frente, na qual você pode fazer a osteotomia pélvica, que tem essas opções do tipo Steel, ou Chiari, ou poligonal pélvica, também tem outras opções, ou então você pode fazer até artroplastias totais do quadril, na qual você vai fazer toda toda a troca daquela articulação. Só que, como eu volto a dizer, ela tem baixa eficácia, não é o ideal. O ideal seja que seja diagnosticado o mais precocemente possível pelos aqueles sinais no recém-nascido e, consequentemente, possa botar ela na posição de ortolane com o suspensório de Pavlik. E é isso. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco sobre pé torto congênito. É uma deformidade complexa do pé, já presente ao nascimento, e resulta da associação de 4 deformidades básicas: equino, cavo, varo e adulto. O equino faz com que o calcanhar esteja elevado e o antepé baixo. O varo provoca uma torção no pé, fazendo com que sua face plantar fique voltada medialmente, e o adulto faz com que o antepé desvie-se medialmente. Como vemos nessa figura, é um aspecto típico de pé torto congênito no recém-nascido, com deformidade em taco de golfe. Sendo uma condição idiopática, várias etiologias foram investigadas, como miopatias, neuropatias e persistência do padrão de desenvolvimento do pé. O pé torto congênito é bilateral em 50% dos casos e mais frequente no gênero masculino. Se não tratado, leva ao apoio da borda lateral do pé, que se agrava à medida em que a criança vai crescendo. Nos casos inveterados, além da deformidade que impede o uso de calçados normais, surge a rigidez e desenvolve-se calosidades dolorosas. O diagnóstico do pé torto congênito é fácil, porém o tratamento é difícil e deve ser realizado por um ortopedista familiarizado com a afecção. Deve estar entre o diagnóstico diferencial, etiológico, outras afecções que podem levar a deformidade semelhante do pé, como por exemplo, a artrogripose e doenças neurológicas congênitas, que é o caso da mielomeningocele. O pé torto congênito idiopático, ele deve ainda ser diferenciado do pé torto postural, que é um pé que simula as deformidades do pé torto congênito, porém é causado pela postura intrauterina. Ele é menos grave, é bastante flexível e o prognóstico é completamente diferente, com condições espontâneas na maioria com correção espontânea na maioria dos casos. O diagnóstico ele é clínico e a radiografia pouco acrescenta ao exame físico, pois essa idade a maioria dos ossos do pé não está ossificado. O exame radiológico é, entretanto, realizado rotineiramente, principalmente para se detectar outras alterações e servir de parâmetro para o segmento do caso. As alterações anatomopatológicas são essencialmente de partes moles, que é a cápsula, o ligamento, o tendão e os músculos, e praticamente não há uma alteração óssea no recém-nascido. Futuramente, nos casos não tratados, os ossos eles se alteram e eles vão se adaptar à deformidade. O tratamento do pé torto congênito ele deve ser realizado logo após o nascimento e consiste na realização de manipulações, e gesso segundo a técnica de Ponseti. Esse gesso ele vai ser trocado semanalmente e vai corrigir
o cavo, o varo e o adulto, mas não o equino. Essa deformidade ela é tratada com a tenotomia percutânea do tendão calcâneo, que no caso é o tendão de Aquiles. Aí aqui mostra o gesso, né, as molduras as trocas que eram realizadas semanalmente, a evolução do quadro. Boa tarde. Continuando o assunto, vamos falar agora de pé metatarso aduzido. Então, o pé metatarso aduzido é uma alteração postural congênita e é mais frequente em infantes, então ela é muito rara em crianças de maior idade e também em adultos. E a causa atribuída a essa deformidade é a posição intrauterina. E, embora ela seja presente desde o nascimento, é mais observada entre 6 e 12 meses de idade. Então, como é que se apresenta essa deformidade? O antepé, ele é aduzido, ou seja, ele tem uma orientação medial para a linha medial do corpo. Antepé aduzido no nível da articulação tarso-metatarsica e o retropé em posição neutra ou em valgo leve. Então, como a gente viu, né? O pé ele tem uma orientação para a linha medial do corpo. Então, a classificação radiológica do pé metatarso aduzido é feita de acordo com o ângulo formado entre os eixos do calcâneo e o quarto metatársico. Vou mostrar a imagem. Então, o eixo do calcâneo e o eixo do quarto metatársico. E aqui é o ângulo formado pelos dois eixos. Quando esse ângulo ele é menor do que 20 graus, é uma deformidade leve. Maior que 20 e menor que 40 graus é moderada. E maior que 40 graus é uma deformidade grave. Então, o tratamento. Essa deformidade ela é flexível, ou seja, ela pode se corrigir espontaneamente com o tempo, né? E é observada essa correção, principalmente após os 3 anos de idade. Então, o que é importante a gente fazer inicialmente? Explicar aos pais a história natural dessa doença, dessa deformidade e o bom prognóstico. Nos casos menos flexíveis, fazemos inicialmente o gesso seriado, em que esse gesso ele vai até a coxa, mantendo o joelho em 90 graus, né? Ele é retirado, trocado a cada semana, e você já pode ver uma correção em 8 a 10 semanas dessa deformidade. E aí, ele é bom entre 8 meses e 2 anos de idade. A partir de 3 anos, se não for corrigida, aí a gente vai para um tratamento cirúrgico, que é feito atualmente a liberação do abdutor do hálux e da articulação tarso-metatarsica do primeiro ano. E atualmente é feita a osteotomia de abertura do primeiro cuneiforme, associada à osteotomia de subtração do cuboide. E o pétalo vertical, também chamado de pé convexo ou mata-borrão, e uma característica dessa deformidade é a rigidez acentuada que fica o pé, né? E difere do metatarso aduzido. Ele possui etiologia desconhecida, é bilateral em 50% dos casos e é mais frequente no sexo masculino. Essa deformidade, embora ela possa vir isolada, é frequentemente associada a doenças congênitas ou neuromusculares, como os defeitos de fechamento do tubo neural, que é a mielomeningocele, ou as aberrações cromossômicas, como as trissomias. Então, aqui é só para mostrar para vocês o osso do talo, né, que é um dos ossos da anatomia do pé. E normalmente ele tem uma conotação mais horizontal, né, se encaixando aqui no navicular, do que como a gente vai ver na deformidade. Então, o quadro clínico dessa doença é a face plantar, ela fica uma apresentação convexa, que a gente sabe que o normal tem que estar côncavo, né? E o retropé fica em equino, os dedinhos aqui ficam tipo os dedinhos da bailarina. E uma mobilidade reduzida, até porque ele não consegue encaixar no plano do chão ou de qualquer superfície plana. O diagnóstico, nos casos mais graves, é feito já no período neonatal e geralmente, né, mais frequente, feita a partir que a criança vai crescendo, essa deformidade vai aparecendo. E especialmente, então, após o início da deambulação, você vê que está deformado. Na radiografia de perfil,
é possível ver nessas duas imagens superiores a deformidade, nas duas imagens inferiores é o pé normal. A gente vê que o osso do talo, quando você faz a flexão, ele fica horizontalizado. Na extensão, ele permite que o pé faça uma ponta apontando para baixo, né? Já na deformidade, que são essas duas imagens superiores, o osso do talo ele está verticalizado com o calcânio. Já na extensão, você percebe um ângulo mais obtuso do que do pé normal, né? Só um instantinho. E, além disso, você percebe uma subluxação dorsal do navicular, que é esse ossinho aqui. Então, a articulação ela não volta, não se encaixa normalmente com o talo. E o equinismo do calcânio. O tratamento. Então, essa deformidade ela é resistente ao tratamento conservador. E o que resta para ela é uma correção cirúrgica, que deve ser realizada entre 6 meses e 2 anos de idade. E após essa idade, o tratamento cirúrgico tem resultados insatisfatórios. Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre a braquimetatasia. O que é a braquimetatasia? É uma fusão prematura das placas de crescimento, resultando em encurtamento dos metatarsos. Essa alteração é difícil de ser diagnosticada no RN, mais comum seu diagnóstico após o terceiro ano de vida. Ela é mais frequente no sexo feminino e, apesar de ser congênita, ela pode estar associada a pseudohipoparatireoidismo, síndrome de Down, síndrome de Turner, displasia epifisária múltipla e encondromatose. Aqui a gente vai ver a alteração, a braquimetatasia, quarto metatarso, que é o local onde mais ocorre. O segundo local é no primeiro metatarso e o terceiro local que mais ocorre é no quinto metatarso. Ela não vai causar nenhuma disfunção na criança, sendo que ela pode ocorrer no adolescente e no adulto uma hiperpressão, calosidade por sobrecarga nos metatarsos vizinhos. E é isso que vai definir se vai fazer a cirurgia ou não. O tratamento é cirúrgico e é o alongamento do metatarso com mini fixador externo. Pode ser feito também colocação de enxerto e encurtamento dos metatarsos adjacentes. Mas de acordo com a minha pesquisa, o que tem o melhor prognóstico, uma cirurgia menos invasiva, é o alongamento do metatarso com mini fixador externo. Aqui a gente vai ver o fixador externo. E aqui o antes e o depois. Bem, então agora nós vamos falar sobre a polidactilia. A polidactilia, como a gente pode ver por essa radiografia, ela se dá pelo excesso do número dos dedos, que pode ser tanto da mão quanto dos pés. E a polidactilia, ela é transmitida por um gene dominante, mas, na maioria das vezes, ela é controlada por um gene recessivo. E esse gene recessivo, ele tem penetrância incompleta. E o que é que essa penetrância incompleta quer dizer? Ela vai acarretar os diferentes tipos de fenótipos que a polidactilia pode apresentar e que a gente vai ver nas imagens a seguir. Além disso, a polidactilia ela é frequentemente associada com outras doenças, como, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, que no caso é a síndrome de Down. Além disso, pode ser também associada à escoliose congênita, à displasia congênita do quadril e à agenesia tibial, que vai ser falado mais na frente nesse vídeo. A polidactilia ela é classificada pela classificação de Tourette, que tem 3 tipos. No tipo 1, a classificação da polidactilia, que é apenas uma massa de tecido mole que não está aderida ao esqueleto e não tem ossos, nem tendões, nem cartilagens. A tipo 2 já vai ser uma duplicação parcial ou total do dedo que se articula com o metacárpico, já há uma articulação nesse caso, ou quando vai haver uma falanges bífidas, ou quando a falange é hipertrófica. E no tipo 3, já vai estar o dedo completamente formado, com toda a sua anatomia, inclusive com o seu metacárpico correspondente, que a gente vai ver a seguir. Por exemplo, nessa foto, a gente pode ver
a associação desses dois dedos, que essa associação é chamada de sindactilia, que é os dedos unidos. Nessa foto a gente não pode ver, a gente só está vendo a foto, então não tem um exame físico que a gente fez para saber se há apenas partes moles nesse dedo extra ou se há também ossos, tendões, cartilagens. Então, e também não há um exame complementar, nenhuma radiografia, nenhum exame de imagem que a gente possa ver para saber se há osso nesse dedo extra. Então, a gente pode classificar ele só vendo a foto, tanto como a classificação Tourette do tipo 1, quanto do tipo 2. Nessa foto aqui a gente pode ver essa polidactilia aqui, que me parece muito como sendo uma polidactilia do tipo 1, que parece ser só um aumento aqui de partes moles, e foi esse pezinho é de um recém-nascido, então foi diagnosticado bem cedo. Aqui temos uma duplicação desse dedo, dessa falange aqui, desse pododátilo. Aqui temos outra sindactilia, só que agora nos dedos, nos últimos dedos dos pés. E aqui a gente tem dois tipos. Tem essa polidactilia aqui mais central e tem essa polidactilia um pouco mais periférica. Que essa aqui parece ser, me parece, só pela imagem, ser uma polidactilia só de partes moles. E aqui já parece ter falangiose, mas, como eu já disse anteriormente, a gente não tem um exame de imagem que possa nos garantir que seja só partes moles ou que tenha outras estruturas nesse dedo extra. Além disso, existem tipos de polidactilia. E a gente colocou essa foto de mão porque foi a imagem que a gente conseguiu. Mas esse tipo de polidactilia serve tanto para as mãos quanto para os pés, que eu vou explicar agora. A polidactilia pré-axial, ela acomete o lado radial da mão ou o lado tibial do pé, que vai acometer o lado do osso da perna chamado tíbia medial. A central, ela ocorre quando o dedo se localiza bem no meio, entre os dedos do meio, indicador, do médio ou anelar. E ela é bem mais rara do que os outros tipos. E a polidactilia pós-axial ou ulnar, ela vai ser quando ela vai acometer ou o osso ulnar da mão ou o lado peroneal do pé, que é o lado do osso da perna chamado perôneo lateral. E essa polidactilia pós-axial, ela é muito mais comum nos indivíduos negros do que nos brancos. Além disso, a polidactilia pré-axial, ela compreende diversos tipos de defeitos. Pode ser a polidactilia do polegar, como foi evidenciada nessa imagem aqui. Pode também ter uma associação de dedos, a sindactilia, que é os dedos unidos que eu já falei, e pode ter outros tipos também. Essa radiografia mostra uma polidactilia bem exagerada. A penetrância do gene da polidactilia foi bem grande, porque são vários dedos muito formados, como a gente pode ver aqui nos dois pés. E o tratamento da polidactilia vai ser a ressecção do dedo extra, que vai ser feito geralmente quando a criança começa a andar. E essa foto aqui está mostrando o pós-cirúrgico da ressecção, que mostra aqui a cicatriz, né? E geralmente essa remoção cirúrgica ela é bem fácil e não tem complicações. Quando os dedos são aqueles dedos tipo da classificação de Tourette tipo 1
que são bem rudimentares, apenas de partes moles, ela geralmente começa a ser removida com o bebê recém-nascido mesmo, amarrando um fio e deixando esse fio bem apertado em torno da base, fazendo com que esse dedo extra caia, porque essa parte mole, não tem osso, não tem outras estruturas articuladas com a mão ou com o pé da criança. Já nos dedos maiores e mais completos, que já tem formação de ossos e já tem articulações, esse tipo de polidactilia vai requerer uma cirurgia mais especializada, tem que ser feita com um especialista. É uma cirurgia mais delicada do que só amarrar um fio, claramente. E geralmente não vai ser feito tão recentemente, não vai ser com a criança recém-nascida, vai ser geralmente quando a criança completa cerca de 3 anos de idade, que ela já está andando, etc. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a hemimelia fibular. A hemimelia tem sido descrita como uma deficiência congênita longitudinal da perna e é a mais comum. Ela corresponde a um desenvolvimento anormal do esqueleto ósseo, caracterizado pela ausência ou encurtamento de uma porção da fíbula. Ela é de etiologia desconhecida, não existe uma relação genética na sua manifestação, visto que os casos ocorrem esporadicamente. Provavelmente, ela está relacionada a algum insulto embrionário entre a 6ª e a 8ª semana de gestação. Aqui nós podemos ver que uma perna ela está mais encurtada do que a outra. A deficiência fibular ela inclui um largo aspecto de anormalidades congênitas associada a tal como o encurtamento do membro, tanto do segmento tibial como do femoral, a ausência dos ligamentos cruzados a nível do joelho, a fusão dos ossos do tarso, a deformidade equinovalgo do pé e a ausência de raios a nível de antepé. Quanto à sua classificação, a mais utilizada é a de Ashman e Calanche, que é a tipo 1. Tipo 1A é a fíbula presente, porém ela é menor e está encurtada. A tipo 1B é a ausência de 30 a 50% da porção proximal da fíbula. E a tipo 2, que é a ausência da fíbula ou somente a porção distal está presente. Aqui na foto nós podemos ver a tipo 1A, tipo 1B e a tipo 2. Quanto ao tratamento, ela tem como objetivo principal restaurar um normal alinhamento e comprimento do membro atingido. O método de tratamento ele vai depender da previsão da dissimetria ao final do crescimento e da condição funcional do pé. Quando essa dissimetria ela é mínima, com um pequeno encurtamento, ela pode ser tratada com a compensação do calçado ou fazendo a episiodese do lado contralateral. Já nos casos graves, em que a dissimetria ela é superior a 7,5 centímetros e com o pé com funcionamento inviável, é feita a amputação de cima e a colocação da prótese. A amputação era um tratamento muito utilizado, só que hoje, com o avanço das técnicas cirúrgicas, o alongamento ósseo ele veio gradualmente substituindo a amputação. Então, a amputação, as técnicas cirúrgica preconizada hoje é a reconstrução, que ela é feita com a instalação do aparelho de Ilizarov, que eu vou mostrar mais posteriormente. E pode ser feita mais de um alongamento, sendo que o primeiro alongamento ele é feito entre 1,5 e 4 anos, o segundo entre os 6 e 8 anos e o alongamento final que é entre os 12 e 14 anos. Aqui nós podemos ver um paciente que tem a hemimelia fibular. Na radiografia dele nós podemos ver que é a do tipo 2, que é a ausência da fíbula. Aqui nós podemos ver que ele, após a cirurgia, com a colocação do aparelho de Ilizarov,
E aqui a retirada, onde tem a assimetria das duas pernas. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a agenesia tibial. A agenesia tibial, ela é uma deformidade congênita rara, ela é de etiologia desconhecida e é quando a tíbia ela vai estar ausente ou displásica, ou seja, o desenvolvimento dela não vai ter sido completo. Só que nesses casos a fíbula ela vai estar intacta. Geralmente o pé ele vai estar rígido, deformado, invaro e supinação, ou seja, a criança ela vai estar com a pisada na parte lateral do pé. Ele geralmente, a agenesia tibial, ela vai estar associada com outras anomalias congênitas. Essas anomalias podem ser das mãos, pode ser escoliose, anomalias cardíacas, pode também ser do pé contralateral ou do fêmur ipsilateral. Aqui na imagem, a gente tem a criança mostrando a deformidade aqui no pé. O pé está em varo, né? Aqui outra situação com o pé em varo. E aqui também outra imagem mostrando essa agenesia tibial. Aqui é uma radiografia mostrando a ausência da tíbia. Só tem a fíbula aqui. Aqui só tem uma parte, né, da tíbia. E aqui tem a ausência total aqui da tíbia, só tem a fíbula. Bom, a classificação que se usa é a classificação de Calanche e Dave, que é classificada em 3 tipos, a tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3. Essa classificação é importante porque ela vai determinar qual vai ser a conduta, como é que vai ser realizado o tratamento. A tipo 1 é quando a tíbia está totalmente ausente e, consequentemente, o pé ele vai estar invertido, em varo, em adução acentuada. E associado vai estar com contratura do joelho e inflexão. A tipo 2, a tíbia próxima ela vai estar presente, vai estar articulada com o fêmur. E a tipo 3, a tíbia distal, ela vai estar displásica e com diástase da sindesmose tibiofibular, ou seja, a articulação fibrosa entre a tíbia e a fíbula, ela não vai estar presente, vai estar ausente. Aqui é uma imagem mostrando a tipo 1, em que tem a ausência total da tíbia, a tipo 2, em que tem só a parte proximal que se articula com o joelho, e a tipo 3, em que a parte distal ela vai estar displásica e não vai ter a articulação da tíbia com a fíbula. O tratamento, como eu disse, depende dessa classificação. Quando é tipo 1, que ou seja, você não tem a tíbia, vai ser realizada uma prótese, colocada uma prótese para fazer essa extensão. Na tipo 2, se faz a fusão da tíbia com a fíbula e a posterior extensão com a prótese. E a tipo 3, se realiza a desarticulação do pé e se coloca a prótese. Antigamente, tentou-se retirar centralizar a fíbula para que ela substituísse a tíbia, só que os resultados não foram positivos, porque acabou apresentando uma progressiva contratura do joelho. E atualmente o que se faz é a cirurgia reconstrutiva no tipo 2, em que a tíbia proximal está presente, em que se faz uma fusão da tíbia com a fíbula, com um fixador externo e posterior alongamento da fíbula. E dentro desse contexto, a ressonância magnética ela é de grande importância, porque ela vai permitir de você saber a posição, né, da tíbia proximal antes de acontecer a ossificação. Aqui é um raio-x mostrando tipo pós-operatório, em que teve a fusão da tíbia com a fíbula e a posterior extensão. E aqui é o fixador externo que é utilizado para poder realizar esse procedimento. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada e esperamos que tenha contribuído para o desenvolvimento aí, o conhecimento de todos.